Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a criança interior. Aí, Oi! chegou a nossa ilustre convidada, então. Ah, que bom estar aqui. Muito bem-vinda, Mara. Eu que agradeço o convite e estar aqui com vocês, prazer. falar de um assunto que eu amo muito. Sim. Então, quando a gente conversou e tu me disseste que é a primeira vez que tu vais falar ao vivo sobre o teu Sim. trabalho, eu me senti muito honrada. Ah, É uma alegria muito grande poder estar aqui junto contigo para a gente apresentar esse trabalho lindo, que é um trabalho autoral. Na nossa sim, conversa, então, me contaste também um pouquinho da tua história, Mara, que se percebe médium desde muito pequena, né, Mara? sim. E faz esse trabalho, então desenvolveste esse trabalho da criança interior. Eu vou ler aqui, Mara, porque é um nome grande, né? Terapeuta da criança interior através de regressão às memórias sensoriais da infância. Da infância. Então, Sim. Mara, já que, como sempre, né, todo convidado traz seus convidados, eu vou me apresentar. Eu sou a Karina, terapeuta transpessoal, conduzo a Jornada do Alto Amor, que é um percurso feminino para as mulheres interessadas em melhorar a própria autoestima. E eu e a Mara já trabalhávamos no mesmo espaço, né, Mara, lá no Sítio Aracuã, e não nos conhecíamos. As duas trabalhando com grupos pequenos e viemos a nos conhecer no trabalho da Cris, que já esteve aqui também conosco. A Mara é uma dançarina também, né, Mara? A minha criança que dança. Alegria para as nossas crianças, né, Mara? E como é bom a gente poder cuidar da nossa criança. Então eu vou passar a palavra para ti. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é: por que trabalhar com a criança? A minha história é decorrente da minha história, da minha infância. Eu nasci num momento de muita tristeza na minha família. Meus pais, né, minha família, tinha morreu uma irmã minha acima de mim, com 4 meses de vida. E aquilo, assim, arrasou a família. Assim, uma tristeza profunda. Para uma mãe, né, perder um filho, Sim. foi em decorrência da poliomielite, que naquela época não tinha vacina. Então, a importância da vacina. Né? Sim. E então, assim, ficou um ano e meio naquela imensa tristeza. E aí meus pais resolveram trazer alegria para a família. E aí, adivinha quem chegou? Eu. Então eu já nasci com essa carga, né, de ter que fazer a família feliz. E por muito tempo eu carreguei isso. Eu me anulei para cuidar da família. Né? E isso foi o meu primeiro processo de eu voltar nessa infância e dizer, né, que isso não era meu. Eu não posso carregar, né, essa responsabilidade. E aí que surgiu o meu trabalho. Eu procurando entender e perceber como que a minha criança vivenciou. E tanto que essa morte da minha irmã foi assim, ninguém comentava na minha família. Eu fui saber, eu já tinha quase 12 anos. E eu recebi o mesmo nome dela. Ai, Mara, não acredito. Sim, então, olha a carga, né? Então eu não podia ser eu era ela. Então daí que surgiu esse trabalho de eu começar a perceber aonde que eu teria, né, que voltar para tirar isso. Porque com o tempo isso foi me pesando. Eu sofria muito, porque eu via meus pais sofrendo e aquilo me angustiava, porque eu não estava conseguindo fazê-los felizes, né? Sim. E aí começou o meu processo de buscar algo que realmente me esclarecesse de alguma maneira o que a minha criança sentiu e como que eu poderia, adulta, ajudá-la. Foi assim que nasceu meu trabalho. Né? E sim, como eu tenho uma mediunidade, uma sensibilidade muito aflorada desde pequena, dos meus 3, 4 anos, isso me ajudou muito. Tá? É um ponto assim que eu quero colocar, que as pessoas às vezes acham que ser muito sensível é uma coisa que não é boa. Para mim foi o que me trouxe a consciência.
né, de eu enxergar a minha criança num sofrimento atroz. Porque ela chegou no meio de uma tristeza. Era choro, desânimo, e olha só como que ela teve que, né, criar um personagem de trazer alegria. Então foi assim que surgiu esse meu trabalho, com o próprio trabalho em mim, da minha criança. Então tu fostes buscar uma alternativa terapêutica através da regressão e te encontraste nesse trabalho, é isso? Aí eu fiz muitas coisas, né, Karina? Porque a gente vai buscando aqui, buscando ali, até que tu se identifica com algo. E nesse meio tempo, eu também trabalhei muito tempo no centro espírita, onde eu aprendi algumas coisas. Mas eu sempre queria mais, aquilo não me satisfazia. E eu fui buscando cada vez mais, até que eu encontrei o DMP. Que eu fiz a formação e foi uma técnica que eu, assim, me identifiquei na hora. Eu quando comecei a fazer os módulos, meu Deus, era isso que eu estava esperando. A minha alma identificou aquilo como o meu caminho. Eu acho que foi ali, eu tenho certeza que ali começou o meu caminho iniciático, quando eu comecei essa formação, porque transformou a minha vida. E eu, assim, eu tenho um amor muito grande por essa técnica, porque ela foi me trazendo todas essas minhas questões com muita clareza. Foi a única técnica que realmente eu pude voltar na minha infância, reestruturar com a minha criança e ela esvaziar o que ela sentia, né, desse peso. Então foi através do DMP. Mas o DMP é uma técnica assim que só trabalha vidas passadas, mas eu comecei a trabalhar a minha infância nela. E daí surgiu o meu trabalho com a infância. Sim. E na nossa conversa outro dia, preparando essa live, tu me comentaste a respeito da importância da gente saber um pouquinho também sobre como o inconsciente da mãe ele pode reverberar naquela criança que está sendo gestada. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou só tocar um pouquinho para saber o que é criança interior, porque a gente está falando muito hoje em dia criança interior, não é mesmo? Agora está bem na moda, né? Mas eu já venho com esse meu trabalho desde 2013. Então, a criança, o que é a criança interior? Onde é que ela mora? A criança interior é um pedaço nosso que vivenciou momentos significativos na infância. E tudo que essa criança vivenciou na infância é guardado na nossa memória. Todas as vivências. Então, assim, a importância, né, de perceber o que a gente vivenciou lá. Então, conforme a criança sentiu e absorveu essas situações na infância, vão formar a base que o adulto vai caminhar durante toda a vida dele. Então, olha só a importância. Não é mesmo? Sim. Então, essa base também tem uma relação com a mãe. Então, quando uma mulher vai gestar, ela precisa perceber o estado emocional que ela está. Se ela não tem essa consciência, ela entrega de bandeja para o filho que ela está gestando. E ele vai levar para a vida. Então, o meu caso, quando a minha mãe me gestou, ela estava numa imensa tristeza. Inclusive, uma vez eu fiz uma regressão, eu só escutava o choro dela. Eu achei que ela estava chorando porque ela não gostava de mim. Olha só. Viu como a criança sente? Eu só escutava ela chorar na regressão. Ela só chorava. Porque ela estava chorando a perda da minha irmã. E eu querendo fazer algo para que ela não chorasse. Né? E ela sentindo que talvez um outro filho, uma outra filha, pudesse trazer alegria. Eu assumi isso para mim, que não era meu. Né? Então, a consciência da mãe é muito importante. Ela tem que perceber o estado emocional que ela está, para que ela não deixe isso para os filhos, porque os filhos vão levar para a vida isso. E depois, lá na adulta, que vai vir os empecilhos. Porque quando a criança vivencia a infância, ninguém percebe isso, nem a criança. Isso vai retornar lá na vida adulta, onde o adulto vai ter dificuldade no relacionamento afetivo, no relacionamento profissional, no relacionamento familiar com pai, mãe e irmãos, porque ali a base não foi solidificada, teve buracos, tá?
Então é muito importante a mãe também cuidar da criança dela antes dela gestar. Mas e quando a mulher engravida e esse filho não é planejado? Sim, isso é muito comum nos meus atendimentos, né? Então vem a mãe dizendo assim: nossa, Mara, né? A minha filha hoje tá... a gente briga tanto, ela tem uma coisa assim, né? Às vezes eu não entendo, eu cuido tanto dela. Então a mulher quando engravida, que ela não quer, ela já imprimiu essa sensação no embrião. Não tem como separar. A criança está dentro da mãe, ela sentiu, porque é a sensação que interessa para a criança. Ela absorve por sensação. Então, a mãe já tem uma rejeição. Essa criança, ela vai perceber essa rejeição. Porque a mãe, no momento, não queria esse filho ou essa filha. Então, lá na frente, vai ter que trabalhar essa rejeição. Vai ter que voltar lá no útero e trazer essa história para ser, né, esmiuçada. Sim. Estão nos perguntando aqui, e no caso de adoção, como funciona? Sim, os cuidadores da criança também interferem no desenvolvimento dessa criança, do que ela vai vivenciar, o que ela vai absorver das vivências. Então, é importante também que, né, quem adotou faça um trabalho também psicoterapêutico, né, para que essa criança que está sendo cuidada, ela vai entrar no inconsciente da mãe. Ela vai entrar no inconsciente da mãe e ela vai perceber as angústias da mãe. Então isso é no muito... inconsciente da mãe adotiva. Isso, porque é a cuidadora que está próximo da criança. Então há uma invasão, porque a criança ela está em quem ela é cuidada. Né? Então, os cuidadores, sejam pai, mãe, né? Uma mãe adotiva, um pai adotivo, uma avó, um vô, né? Um tio, uma tia, uma madrinha, a criança ela entra nesse inconsciente de quem está cuidando dela. E ali ela vai absorver coisas que não são dela, são de quem está cuidando. Mas nesse caso, essa criança ela vai receber tanto influência, interferência do inconsciente da mãe que gestou, quanto da mãe que adotou. No caso dela é uma dupla interferência, digamos. Então tu imagine como é que vai ficar essa base, né? E aí vão vir os traumas. É aí que acontecem os traumas na infância, né? Que eu considero o período da fecundação, o momento da fecundação, o período intrauterino, todo o momento que a criança, né, esteve no útero materno, o momento do parto até os 7 anos, esses períodos são cruciais para a personalidade do adulto. É esse chão que ele vai caminhar a vida toda. Então, olha só, se esse chão tiver buracos, obstáculos, né, fissuras, rachaduras, isso vai ter que ser depois revisto, de alguma maneira, né? Mara, mas eu acho que antes de Grof ter trazido o trabalho dele com as matrizes perinatais, não se acreditava nisso, né? Não se imaginava que a criança já sofria essa influência. E eu tenho, assim, já muitos exemplos, né? Muitos casos no meu consultório, como isso é transmitido. É transmitido, porque as memórias vão no corpo. Então, uma coisa que eu quero, assim, deixar bastante clara aqui é que a criança, ela vivencia o mundo até os 7 anos por sensação. Duas coisas é importante. Ela não tem ainda a capacidade cognitiva. Então, o sistema nervoso central ainda está em formação. Então, ela vai ter dificuldade de trazer para o racional. Por isso que a criança, né, ela tem... né, ela não consegue, às vezes, entender as coisas. Porque ela não tem ainda a capacidade cognitiva. E aí, o que acontece? Ela vai aprender por sensação. Então, ela vai vivenciar um momento da família ali que acontece algo. O corpo dela vai imprimir memórias. Sim. Sejam memórias boas, gostosas, mas também são memórias traumáticas, difíceis, angustiantes. Então, isso vai ser levado para a vida. E o que vai interferir na nossa vida adulta não são as coisas boas, porque isso já está encaixado. Isso a gente já sabe que é bom. O que vai interferir
são os momentos traumáticos. Sim. E aí a gente vai ter que voltar para poder refazer isso aí. Estão nos perguntando aqui se o teu trabalho é parecido com a constelação familiar. Eu sabia que essa pergunta vinha. E se não viesse, eu mesma ia te fazer para a gente poder elucidar aí para o nosso público. É muito diferente. Para dizer completamente diferente. A primeira diferença, a constelação, o campo acontece lá fora e você traz para você. Então você vê lá fora, né? Lá vai se armando o campo e você está assistindo o campo. No meu trabalho, você é o principal, é com você, em você. Você vai trazer a sua história. Então aí já tem uma diferença grande, porque é a tua energia que vai vir, né? E aí você vai entrar na história, você não vai assistir a história. E pode acontecer, porque às vezes as pessoas já ouvi isso, né? Pessoas perguntando, mas o trabalho de regressão, será que eu consigo regredir? Será que eu vou, né, entrar no trabalho? Eu já vou responder essa. Então, a segunda diferença que eu queria dizer sobre o meu trabalho é que, como eu vou trabalhar com as memórias sensoriais, o corpo vai ter papel fundamental. É ele que vai ser o protagonista. Então, eu vou observar as mãos, o pescoço, a face, os pés, o abdômen, onde tem dor. Então, vou entrar nesse corpo para que esse corpo conte a história dele. O que ele está sentindo, né? Então, ele vai ter que voltar lá atrás, aí que entra a regressão. E aí ele vai trazer uma história de início, meio e fim. E ele vai dizer o que ele precisa fazer para se esvaziar daquele conflito, daquele trauma. Então, essas são as duas grandes diferenças entre a constelação e o meu trabalho. Tá? Tem outras, mas essas são as principais. E aí você me perguntou, desculpa que eu esqueci. Pergunta de novo. Quando a pessoa pensa, mas será que eu vou entrar num trabalho de regressão? Será que eu vou conseguir regredir? Será que vai funcionar comigo? Tá. A regressão é totalmente consciente. Você não vai dormir, não é hipnose. Eu só vou dar alguns comandos, alguns recursos para que você volte no momento importante. Então, na regressão, o que vai interferir? O controle. Quem é mental vai querer controlar, porque não vai querer trazer a história que precisa. Ele vai querer trazer uma outra história. Então, é muito comum, né, chegar ao cliente e dizer assim, Maria, eu quero trabalhar isso. Eu disse, não, mas não é bem assim. Né? Não é bem assim. Porque tu tem que... Por trás disso tudo tem uma história para tu estar, né, com essa dificuldade. Então, a gente vai ter que olhar o que está por trás disso que você quer. Então, vou supor, eu quero mudar de profissão, Mária, eu não aguento mais. Mas tem uma história por trás. E isso começou na infância, né? É lá que tudo começa. Então, aí, eu já vou dizendo, não é bem assim. E aí, o que é muito racional, né? Que sempre quer entender as coisas, também vai dizer, eu não vou conseguir. Mas eu digo, você vai conseguir. Pode deixar que você vai. E consegue. Às vezes não é de primeira, mas eu nunca tive, desde 2013 que eu trabalho com a criança interior, nenhum caso que não conseguiu acessar a memória que teria que vir. Porque não é o que eu quero, o que o cliente quer. É o que a psique dele dá conta. Sim. Então isso tem que ser permitido. E às vezes a pessoa diz, nossa, Mara, eu achei que eu nunca ia sentir isso. Né? Porque ela estava no comando, mas eu percebo isso e eu vou, né, trazendo recursos para que ela, né, a pessoa, a cliente ou o cliente, ele deu uma vacilada no ego. E aí a história vem. Aí depois que a história vem no corpo, o mental ele é difícil de interferir. E a gente vai perceber, quando o mental está de novo, a gente volta, recomeça e vai. E depois deslancha, tá? Mas todos têm, os racionais geralmente têm esse medo. Tem mais dificuldade. Mais dificuldade porque eles estão no controle. Eles querem controlar a situação. Sim. E o trabalho do corpo não é controlado pelo racional.
ele é sensorial. Então, as sensações, elas são ativadas nesse cérebro reptiliano. Então, não é no cérebro superior. Então, o mais antigo, né? Então, ali, aí o corpo, ele tem caráter, né? O corpo não mente. Quem mente é a mente. É a mente. É a mente. Sim, tá? sim. E para quais casos, Mara, é indicado esse trabalho? Olha, né, uma pessoa que está com dificuldade na profissão, né, já vem ao longo tempo, não se acha na profissão, né, aí tem um bloqueio que tem que ver. Outro, os relacionamentos afetivos. Maria, eu já estou no 4º casamento e está repetindo a mesma coisa. Tem que olhar isso aí com cuidado, porque está um padrão lá na infância de relacionamento. Então, assim, né, tu vai todo dando essa abordagem atrás do que o cliente fala, porque atrás é que tem a história, é essa história que interessa. Agora, assim, eu geralmente eu não tive até agora dificuldade com o cliente que vem. Ele às vezes vem para uma coisa, mas ele diz, nossa, agora eu tenho que olhar para isso mesmo, agora que eu me despertei para isso. E aí ele trabalha aquilo e depois vem a questão que ele estava trazendo. Então, tá vendo como a nossa psique, ela é fantástica, ela sabe, o nosso universo nos conduz para o que a gente dá conta no momento. Eu sempre digo para os clientes assim, né? É como se eu desse um prato de mingau pegando fogo, e uma colher, e dissesse assim, come. Aí como é que a gente vai comer um prato de mingau quente? É pelas beiradas. Então ali é a mesma coisa. Eu não consigo, né, botar a colher no meio do mingau, eu vou me queimar. Então a gente vai pelas beiradas, esvaziando os traumas, para depois chegar no núcleo do trauma. Porque no centro ali é que está o trauma. E a criança, ela traz trauma, muitos traumas. E é uma coisa que eu falo assim, que os traumas, como eu trabalho com a criança interior, eu sempre trago uma coisa mais didática. Porque como eu estou trabalhando com a criança, para ela poder perceber. É como assim, cada vez que uma criança vivencia, né, na sua família, no seu núcleo familiar, ou na escola, nesses períodos que eu falei, desde a fecundação até os 7 anos, ela vai guardar na memória. E se for uma situação difícil, isso causa trauma. Então, como que eu mostro que é o trauma? É como se o trauma fosse buracos na nossa alma. É como se os traumas arrancassem o pedaço da nossa alma. Então, imagine quantos buracos a gente tem. E nesses buracos, o que são colocados? Toda a solidão, abandono, desamor, desrespeito, desconsideração, raiva e tudo que a gente vê que está acontecendo aí no mundo, né? São nesses buracos. Porque a criança foi desconsiderada, desrespeitada, assim, de uma brutalidade que, assim, às vezes eu fico, meu Deus, é muita tristeza. As nossas crianças são muito desrespeitadas, ainda, até hoje. Sim, sim. Alguém fez uma pergunta aqui, acho que foi a Maria Helena, se tu tratas também crianças, ela fala numa criança de 10 anos que apresenta tiques nervosos. Eu trabalharia a mãe. Eu cuidaria da criança da mãe. A história tá lá, tá? Essa criança da mãe teve alguma dificuldade que talvez ela nem se lembre e que está refletindo na criança que ela teve agora. Porque os nossos filhos sempre vão nos mostrar, isso é para as mães, os nossos filhos sempre vão nos mostrar o que nós temos que trabalhar em nós, não é neles. Então, se é uma criança desobediente, se é uma criança agitada, se é uma criança que dorme muito, se é uma criança que tem tique nervoso, tá dando um sinal. Mãe, volte lá para sua infância e faça se uma criança, né, que faz pipi na cama ainda já grandinha. Isso. Tem coisas da mãe ali que a criança está demonstrando o tempo inteiro. Então, por isso é importante a mãe tomar consciência. Tá, Karina? É muito, muito importante para liberar os filhos para serem somente eles, né? Ninguém mais, só eles. Então, esse trabalho é feito só com adultos a partir de que idade, Mara?
qualquer idade, né? Eu já atendi com 17, com 16, mas eu já atendi criança junto com a mãe. Como tá? funciona? Porque a mãe tem que vir. A mãe, eu tenho que levar a mãe para a infância dela. Né? Então, no meu trabalho em grupo que eu faço lá no Araquã, eu tive, de uma vez, 2 crianças com as mães, que foi, assim, fantástico. Elas impulsionaram a mãe a entrar na cena. Viu? Mas a cena que a criança estava demonstrando não era dela, era da mãe. Entendi. Sim. Tem exemplos. Dá tempo, eu tive um exemplo de a mãe sofrer abuso na infância. E quando eu estava trabalhando com a mãe, que é uma coisa assim bastante dolorosa, esse trauma do abuso. E é muito comum, Karina. A gente precisa falar disso, tá? É mais comum do que a gente imagina, mas né, Mara? Muito mais comum. Assim, ó, eu já até, de 10 clientes que eu tenho, 7 sofreram abuso na infância. E eu afirmo aqui, começa em casa, não é fora. Depois vai para fora, mas começa em casa. E de quem cuida da criança. Então, é a pessoa que tem que dar a segurança para a criança, é que trai a criança. Né? Então, assim, é muito grande isso, e a gente tem que falar, a gente não pode mais passar um pano, dizer que isso não, é bastante comum. Então, assim, nesse meu trabalho eu estava com a mãe e a criança, e a mãe eu levei para regressão e a criança assistiu. Era um abuso e a criança veio ajudar a mãe a botar para fora aquela agonia. Foi assim, ó, e ela dizia: mãe, força que eu te ajudo. Né? Então, isso assim, ó, deu uma ressignificada na vida das duas. Sim. Porque era um segredo que, se a mãe não vir, vai deixar para a filha. Vai acontecer isso com a filha. E o que a mãe me dizia? Mário, eu tenho medo de deixar minha menina, eu não deixo com qualquer pessoa, eu fico sempre preocupada, eu fico ligando para ela se está tudo bem, porque, viu? Para não acontecer isso que está lá atrás, na infância da mãe. Então, isso a gente tem que olhar com cuidado, tá? Sim. E casos, Mara, como, por exemplo, obesidade, enxaquecas, que a pessoa faz tomografia e não tem nenhum... não é físico, que mais? As doenças autoimunes, como psoríase, esse tipo de situação, é tratável também? Olha só como o corpo está mostrando. O corpo está mostrando que algo está acontecendo com ele. Então, tu vê como nós somos dissociados, a gente não percebe o corpo. A gente está tão acostumado a ir atrás de remédios, para tudo, né? É remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sorrir, remédio para ficar bonita, é tudo com remédio. Então, assim, a gente está terceirizando a responsabilidade que é nossa, né? Então, sempre atrás de um sintoma do corpo tem uma carga emocional que precisa ser, né, conhecida e trabalhada. Então, assim, a enxaqueca é muito comum. É raiva. A criança tem algo aconteceu com ela que ela não pôde se expressar e ela não conseguiu mudar aquela situação e ela guardou. Às vezes é aqui a pessoa que tem bruxismo, né, que cerra os dentes, nessa região aqui, no frontal, enxaqueca, raiva, só raiva. Então, quando eu trabalho na regressão, quando eu chego na criança, ela já traz o momento que ela registrou quando algo aconteceu. Ou ela bota a mão na cabeça, ou isso aqui trava, ou ela segura as mãos assim. Então, ó, é a raiva. Então, tem que... né? Então, como que eu trabalho a raiva? Isso aqui também eu gostaria de falar um pouquinho. Claro. Porque nós temos uma sociedade que sempre fala... para esconder essas coisas que não são bonitas, que não são luzinhas, a gente esconde, né? Não, isso aí já passou. Não, a nossa infância está mais presente do que a gente imagina, tá? Sim. E a nossa criança interna, ela influencia a vida do adulto muito mais do que o adulto percebe. Então, sim, aí vem aquele adulto que me diz assim, ó,
Ai, mas eu não quero que ela controle a minha vida. Eu digo, ela já está controlando e tu nem sabes, né? Porque tu não tem consciência. Então, quando eu trabalho com a raiva, porque às vezes a criança tem raiva de quem esteve com ela naquela situação e que não a atendeu no que ela precisava. Às vezes é um simples colo. Então, uma situação que eu vou trazer, que já vivenciou, a criança vivenciou. A mãe com o neném no colo, que é recém-nascido, e a criança de 2 aninhos puxando a saia da mãe que queria o colo da mãe. E a mãe dizendo assim, você já é grande, eu não posso te dar colo. Sim. A criança... ou então a mãe diz assim, espera que depois eu te dou, mas não dá o colo. E a criança fica esperando. Então ela fica com uma raiva... E é da mãe, porque a mãe não tá conseguindo dar a ela o que ela precisa naquele momento. A mãe não compreendeu. A mãe está atarefada, tudo bem, mas a criança tem uma necessidade. E essa necessidade tem que ser considerada. Então a criança vai guardar raiva desse momento. Então quando eu trago nesse momento, a criança às vezes quer bater na mãe. Então vamos bater na mãe. Né? Então eu faço psicodrama, onde eu potencializo a cena e a criança ela pode gritar, chorar, espernear e bater. Depois que ela faz isso, porque é o corpo que está fazendo isso, não é nada mental. O corpo tem uma força enorme. Depois que ela faz isso, ela se acalma, ela se aquieta. É impressionante. Ela então esvaziou aquela memória da raiva, que a raiva é o nome que nós damos, o adulto, porque a criança só sente um desconforto. E ela esvazia aquilo, então ela vai brincar, sabia? Na hora ela já vai brincar, ou ela vai dormir, ou ela está com fome, ela pede comida. Tá vendo como a criança é rápida no processo. Porque ela não guarda mágoa, nem ódio, nem nada. A criança ela só quer ser considerada e receber amor. Só isso que ela quer. Tá? Sim, sim. E um caso de obesidade, por exemplo? Pois é, a obesidade é uma compulsão, né? A compulsão pela comida. Então, assim, tem que olhar a relação dessa pessoa com a mãe dela. Né? Então, tem que voltar lá na infância, lá no momento da fecundação, momento intrauterino, o que essa mãe vivenciou. Porque se essa mãe não está inteira para essa criança, quando essa criança nascer, ela vai procurar na comida a mãe. Sim. Tem até uma autora americana, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas eu lembro o nome do livro, se chama Gordura é uma Questão Feminista. E a autora afirma que todo caso de obesidade tem a ver com mãe, nutrição. Sim. A falta da nutrição. Então, assim, aí eu quando eu faço a entrevista para o atendimento, eu sempre pergunto, como é que foi o teu nascimento? Você já foi amamentado? A sua mãe te pegava no colo? Como é que foi a parte, né, alimentar? A maioria não sabe, Karina. Não sabe. Não sabe se foi de parto normal ou cesárea. Não sabe se a mãe conseguiu amamentar. Eu acho que amamentou. Tá, quanto? Eu acho que 1 mês. E assim, tá, mas o que tu acha que aconteceu? Eu acho que ela disse que não tinha leite. Como que uma mãe não vai ter leite, né? Então, porque tem uma questão emocional atrás disso. Sim. Então, se essa criança não faz esse vínculo com a mãe, onde a mãe não fornece esse alimento, porque não é só um alimento físico, claro, né? É nutricional, com, né, os nutrientes. É o alimento emocional que a mãe tem que dar para essa criança quando ela amamenta. Então, se a mãe não consegue fazer isso, essa criança vai passar fome. Então, ela vai procurar a mãe em outros lugares. E na comida, porque é onde vem o prazer, né? Por isso que a pessoa, às vezes, quando está muito nervosa, a maioria vai comer, não é mesmo? Porque na comida, assim, rapidamente ela tem um bem-estar. Depois ela continua, porque ela está em busca. Então, tem que voltar lá na infância, né? Dessa pessoa e com a mãe, a relação dela com a mãe, que é fundamental a relação, né, dos filhos com a mãe. O pai é importante, mas a mãe tem um vínculo mais profundo, porque a criança morou dentro da mãe.
Claro. Né? Claro. Então é mais profundo. E outras doenças, sempre tem que analisar, né? Como problemas de pele, alergias em geral. É medo, muito medo. Medo que pode ser, né, no momento do parto, ou a mãe não pôde estar com essa criança quando nasceu. Então, assim, o que eu escuto muito, tem muitas histórias que a criança nasceu prematura e ficou na incubadora um tempão e a mãe mal chegava nela. Então essa criança não fez vínculo. Ela tá ali como se fosse um balão solto, tentando de alguma maneira sentir o cheiro da mãe. Então, tu vê, isso tudo vai trazer trauma para essa criança. Sim. Lá na fase adulta isso vai voltar. Então, no caso, eu estou pensando aqui numa situação que me é familiar. Uma criança que foi adotada, bebê, e foi abandonada pelos pais no hospital. Ela nasceu prematura, foi abandonada. Quando passou o tempo que os pais poderiam vir buscar, eles não apareceram. E essa criança foi adotada. Por mais amor que essa criança tenha recebido da mãe adotiva, esse trauma vai se manifestar de alguma forma na vida adulta. Vai. Eu já tive um caso desse muito interessante. Assim, a pessoa que me procurou, ela não conheceu a mãe, porque a mãe nasceu e a mãe ainda morreu logo após o parto, e ela foi para adoção. Então a vida dela, outra mãe que criou tudo, né, muito querida, tudo, mas ela tinha um vazio dentro dela e ela era obesa. Sim. Porque ela comia, viu como ela estava à procura da mãe. Então, quando ela me procurou, ela disse: Mara, minha vida estacionou, eu não sei mais o que eu faço, eu estou sem rumo. E aí eu levei ela para o útero materno. E ela pôde fazer o contato com a mãe. Aquilo foi assim, ó, transformador na vida dela. Porque ela pôde sentir a mãe de uma outra, né? Porque a adulta acompanha todo o processo. Então, assim, foi muito lindo quando a criança disse assim para a mãe: nossa, como eu estava te procurando, né? E muito choro, assim. E aquilo acalmou essa criança. E Sim. essa cliente fala assim: Mara, ó, aquela regressão foi o divisor de águas na minha vida. Né? Então, assim, ó, esse elo a criança procura. Então, por isso que quando se adota, tem que saber a história, tem que contar para a criança essa história. Quem é a mãe? Né? Porque a criança, ela vai procurar depois, se não disser, ela vai procurar. Eu tenho também um caso de uma mãe que resolveu ter que a gente chama, né, uma produção independente. Né? Então ela foi para o banco de sêmen, né, pagou, fez a fecundação, né, aconteceu a fecundação, o feto foi evoluindo, e aí nasceu a criança. E a criança está procurando o pai, até hoje. Então, quando ela vê um homem, ela para e pergunta assim: você é meu pai? Tá vendo? Porque precisa, busca essa origem, né? Então, é difícil, a criança não entende que a mãe queria, né, um filho. A criança não tem nada a ver com isso. Porque a mãe, nesse momento, ela está satisfazendo um desejo dela. Que ela tem que deixar claro para o filho, quando ela gesta. Claro. Ó, né? Porque isso vai interferir na criança. Sim. E Mara, quantas sessões são necessárias? Olha, depende muito do assunto que vem, né? Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa bem racional me procura: Mara, a minha vida estagnou, eu já tenho um bom salário, um bom emprego, eu já ganhei dinheiro, a minha profissão é realizada, mas eu me sinto um vazio, eu sinto um vazio em mim. E eu acho que está faltando algo. Tem hora que eu não sei, eu fico triste e eu tenho tudo que eu quero. E aí, né, eu vou ver a história, né? Essa criança perdeu a mãe lá com 7, 8 anos. E foi assim, ó, a mãe morreu por uma doença, então a mãe foi enterrada e essa criança não participou disso, ninguém falou para ela. Depois, sabe o que dizem? A mãe virou uma estrelinha. Então a criança não entende isso, gente, a criança não entende, porque a mãe estava aqui, e como é que ela agora está... E aí o que acontece? Quando a criança vai crescendo, ela vai dizer: puxa, mas Deus como é malvado, por que ele foi querer a minha mãe lá? Por que ele não deixou a mãe comigo? Eu já escutei isso.
Viu? E é coerente essa pergunta, né? Então, a Sim. criança, isso foi um segredo. E ainda depois o pai casou, a madrasta foi terrível. Então, essa criança escondeu, porque ela bloqueou toda a emoção dela, porque isso foi um trauma, quando a morte da mãe. Claro. E aí, quando ela me procurou, porque a vida dela precisava de algo, eu só na liberação dessa criança, dela poder chorar e dizer assim, mãe, eu te amo, eu tô com saudade de ti, e eu fiz um encontro com a mãe, foi uma sessão. Ele disse, nossa, Mara, a minha vida desbloqueou, porque ele escondeu toda a sensibilidade dele estava escondida, né, desse cliente, porque ele não pôde, ele nem entendeu, e aquilo foi uma cisão nele, foi um buracaço, né, um buraco grande na alma que ele fez. Então, tu vê, ele estava até hoje tentando, de alguma maneira, procurar a mãe, mas sem demonstrar as emoções, né? Então, na regressão, mas foi lindo, assim, ele chorou um monte, trouxe toda, sabe, aquela... A garganta, ele não conseguia nem dizer o que ele sentia. Depois que ele começou a liberar, veio o choro, e depois ele falou um tempo com a mãe, no colo da mãe, e foi lindo, porque eu também faço um trabalho com os ancestrais. Eu trago os ancestrais para que finalize o assunto inacabado, né? E a criança, ela percebe, ela tem uma percepção assim, ó, e ela se entrega. Ela não é que nem um adulto. Quando tá na criança, a criança vai. E eu chamei a mãe e ela viu a mãe. Foi a coisa mais linda, assim, né? A emoção que veio, tu vê, e foi uma sessão. Sim. E diante disso que tu falaste agora, né? Que tu chamaste os ancestrais, enfim. Talvez as pessoas ainda estejam se perguntando, tá, mas no meu caso, o que que eu faço? Como é que eu decido se eu vou fazer uma constelação ou se eu vou fazer o trabalho da Mara? Pois é, né? Isso é uma coisa que a pessoa tem que sentir, né? É dela. Né? Então, quando o cliente me procura, eu sempre mando um áudio explicando o meu trabalho, que ele é profundo, ele é muito profundo, ele vai exigir que você arregace as mangas e entre na ferida, tá? Porque o processo é todo do cliente, eu só vou ajudá-lo com alguns recursos. Então, é dentro dele que vai acontecer, né? A história. Então, é diferente de eu ficar vendo e, pois é, eu sei. Não, tá aqui. E é desesperador, Mas, ao mesmo tempo que é profundo e desesperador, é altamente libertador. Porque esvazia o trauma. E a criança se aquieta naquilo. Né? Sim. Então, isso é da pessoa. Tem pessoa que não tá pronta ainda pro meu trabalho. Tudo bem. Sim. Sim, isso que tu falaste é bem importante. A pessoa precisa ter esta consciência de que certos processos são doloridos, mas depois eles causam uma grande liberação. Então, muitas vezes é preciso a gente ir até o fundo do poço para depois começar a subir. Isso, é o que eu falo. Uma faxina na casa, a gente não pode tapear uma faxina, né? A gente vai ter que tirar tudo do lugar, a poeira, botar a coisa fora. É isso aí, o meu trabalho é isso. É faxina da pesada. Eu digo mesmo porque, né? Eu não vou dizer, olha, não, mas quando chega na criança, isso é muito lindo, porque a criança, ela tem uma habilidade mágica, porque a nossa criança interior é a coisa mais divina que a gente tem, que o adulto traz. E nós estamos distanciados desse divino. De tanto trauma que a nossa criança vivenciou, ela teve que se desconectar desse divino para poder dar conta, né? Conta de ser responsável, de ser o filho perfeito, ou a filha boazinha, várias coisas que os pais exigem das crianças, né? E a criança, então, ela precisa crescer rápido. E esse período da infância é crucial. Vai fazer falta, porque não foi bem repassado. Porque a criança, ela só quer ser amada como ela é. Sim. E às vezes até dificuldade, né, Mara, quando o adulto se depara com seus pais idosos e percebe que ele ainda tem dificuldade de lidar com os pais porque as feridas ainda estão abertas. E como estão? Cada vez mais que a gente avança na idade, né? Como diz Jung, a partir dos 35, 40, aí você vai parar de brincar e vai viver, porque aí vai vir,
vai vir todos os nossos conflitos. Vocês podem perceber, depois dos 35, 40 anos, a gente vai começar a questionar emprego, relacionamento. Ai, não, porque é momento de olhar para essa infância que está ali, ó. Ela está mostrando, a coisa não está legal. Então temos que, né, buscar onde está a dor e tentar de alguma maneira, né, ajudar essa criança. É dar um espaço para que ela possa, sabe, confiar novamente e contar o que aconteceu com ela. Porque ela tem dores e ninguém ouviu. Ninguém ouviu. E ainda a gente escuta adultos hoje, mas é só uma criança. Ela é a nossa parte mais importante dessa existência. E a gente não pode dizer isso, que ela é só uma criança. Ela é a parte mais divina, onde vem a criatividade, a ousadia, a vontade de viver vem dela. E se ela está machucada, ela não vai dar conta disso, né? Então tem que ser, né? A gente tem que olhar para a infância diferente. E aí então eu escuto assim, ó. Mas agora tá, eu já sei o que aconteceu. Você sabe aqui, racionalmente, né? Você tem que, trazer para o coração isso, aí você vai ver como é diferente. Porque quando o corpo sente a dor da tua criança, nossa, aí você vai dar razão. O que fizeram comigo? Então, assim, né? Os pais, quem cuida, tem responsabilidade, sim. E essa história de dizer assim, meus pais fizeram o que puderam. Eu não concordo. Porque a gente está todo mundo está aprendendo. E a gente tem que assumir o que a gente não fez bem feito. A gente tem que assumir. Então, nesse trabalho ancestral, Karina, que talvez eu nem tenha falado para você, quando eu trabalho com os ancestrais, que, né, já pai e mãe que já morreram, o que eles mais querem é chorar essa dor. Porque eles não puderam rever aonde que eles falharam. E isso é importante para liberar a alma deles, né? Dizer assim, nossa, como eu fui cruel, né? Então, assim, os adultos batendo em criança, né? Assim, dilacerando a criança, e só que então precisa rever isso aí, sim. Precisa trazer consciência para esses ancestrais, porque a gente fala como os ancestrais fossem só flores. Não, tem ancestrais muito cruéis com as crianças. Desconsideram. Tem ancestrais extremamente sábios, mas tem também muitos cruéis, né? O abuso acontece em casa e geralmente é o pai, não é o vizinho, é o pai. E como é que vai cuidar dessa criança? Então, como que essa criança vai olhar para esse pai depois? Como que esse adulto vai olhar para o pai? Ele tem uma dor imensa. Sim. E vai dizer assim, não, o pai fez o que ele podia. Eu não concordo, né? Então, para mim, assim, eu dou prioridade para a criança. Porque é ela que é a parte mais divina nossa. E quando ela é traída, isso fica um trauma muito grande, muito grande. E vai interferir na vida dela o resto da vida. Então, ela tem que retomar isso. Então, eu trago o pai, se o pai morreu, o pai vem. É um campo que se forma muito forte. A pessoa, o cliente, sente o pai. E aí eu abro um espaço de conversa. O que você quer dizer para o seu pai? E às vezes não quer dizer coisa bonita. Mas é tudo bem. Às vezes quer dizer, pai, por que você me bateu tanto? Por que você fez isso comigo? Né? E aí eu vou trabalhando a criança para que ela esvazie toda a dor dela. E quando ela esvazia, esse elo de raiva se desfaz. E aí o pai, ele pode contar a história dele e ele ressignifica isso. E aí ele pode depois, né, fazer a caminhada dele lá do outro lado de uma outra maneira, porque ele tomou consciência. E esses assuntos inacabados, Karina, isso prende as almas aqui. Claro. A gente não consegue seguir, porque é muito peso, é muita dor. Né? Então eu também trabalho com a criança interior dos ancestrais. Eu vou trazendo quantas gerações for preciso, até onde começou, né, o conflito, o trauma. E vem, bisavó, tataravó, vem. E o cliente vê, meu Deus, está todo mundo aqui. Então vamos escutar as histórias. E aí isso assim, é de uma limpeza profunda, né? E é transformadora. Tira um peso das costas. Tem vários relatos, vários.
E Mara, o fato de tu teres mediunidade te auxilia muito nesse processo, né? Sim, porque eu tenho uma mediunidade bastante, como eles falam, né, ostensiva. Eu tenho uma parte psíquica minha muito forte, né? Então, por um bom tempo na minha vida, isso me prejudicou porque eu não entendia o que eu sentia. Então, assim, eu via e ouvia coisas que ninguém via e ouvia. E eu não podia contar, porque se eu contasse, achava que eu estava ficando louca. Né? Isso acontece, a gente sabe que muitas pessoas foram internadas por crises porque está vendo. E é nítido, não adianta fechar os olhos, a gente continua vendo, porque a imagem é interna. Então, assim, eu me lembro até hoje, eu com meus 4, 5 anos, no meu berço, de grade ainda, e eu olhava assim em volta, era cheio, cheio, vamos dizer, de espíritos, né? Mas para mim eram pessoas. Uma chorando, outra gritando e me chamando, porque, né, elas sabiam que eu estava vendo e elas procuram ajuda. Então, assim, eu era uma criança agitada, eu não dormia bem, porque eu via o tempo inteiro, né? Então foi muito difícil. Até no momento lá dos meus 17, 18 anos, que eu comecei, mas o que eu tenho? Aí eu conheci pessoas que puderam me ajudar nisso. E aí eu vi que era o maior talento da minha criança. Era esse. E aí eu me apaziguei. Então, se eu tenho esse talento, eu vou lapidar esse talento e eu vou começar a usar, a utilizar. Então, primeiro eu utilizei para mim, para rever, né, toda a minha infância, com esse meu psiquismo bastante forte. E aí depois o meu trabalho foi nascendo, né? Do meu trabalho em mim, isso foi me vindo, intuindo, sabe? Eu via escrito no meu teto do meu quarto o meu trabalho, como que eu ia fazer, quando que eu ia fazer, e eu nem pensava em ser terapeuta na minha vida. Né? Isso aconteceu assim né, esse meu caminho que eu tomei. E hoje eu estou aqui, né? E já atendi muitas crianças, eu tenho elas guardadas assim no meu coração, porque é muito lindo quando a criança se liberta, quando ela pode ser só ela. Então ela não é o que os pais querem, porque a vida não vivida dos pais, os pais querem que os filhos cumpram. Se eles não deram conta, como é que os filhos vão dar? Né? Não é injusto isso? Eu acho injusto. Então dali a criança vai tentar, porque ela quer o amor, ela é só o amor. Né? Então, eu tenho muitas histórias para contar. Eu acho que só uma live não vai dar. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente está chegando no finalzinho, a gente tem 8 minutos. Eu quero te perguntar o seguinte: em tempos de pandemia, onde a gente está atendendo muito online, como fica o teu trabalho? Tu estás atendendo online agora? Sim, foi também assim uma coisa intuída, né? O meu trabalho é muito intuído. Eu escuto muito a minha intuição, eu confio nela plenamente, eu nunca duvido. E quando eu parei em março, dia 16 de março, eu disse para meus clientes, olha, agora eu não sei como é que vai ser, não sei quanto tempo eu vou ficar, né? E aí um dia, refletindo sobre isso, meu Deus, né? Se isso levar meio ano, né? Como que eu vou? Porque tem clientes que não dá para ficar muito tempo. Eu estava num trabalho com eles, né? Aí eu tive uma intuição. Experiencia. Convida alguns clientes e vai testando. E eu disse, mas é claro. E aí eu convidei alguns clientes, assim, que eu já conhecia, que moram aqui em Florianópolis, né? Porque se acontecesse alguma coisa, eu ia até eles. E convidei, olha, vocês querem? Vamos fazer... É um teste, eu nem sei como é que vai ser. E sim, assim, fluiu, que eu vou te dizer que está sendo mais rápida do que no próprio consultório. É um momento assim mesmo que a pandemia trouxe de uma energia transformadora, ela está rápida na tomada de consciência. E eu comecei em abril e estou até agora atendendo online direto. E não quero mais consultório, tá? Dá para dizer quase que os nossos guias e mentores estão nos ajudando, então, acelerando os processos. E eles também estão na tecnologia, porque também eles têm que evoluir também, né? Não é mesmo? Então, assim, para mim foi uma surpresa. Eu atendi 4, assim, né, testando. E funcionou. E aí, então vai ficar online. Então, isso me abriu portas para pessoas
de outros lugares que queriam muito vir aqui, mas, né, por ser caro, passagem. Eu tenho muita gente, assim, do Centro-Oeste, que é tudo caro, passagem, né? E agora pode agendar comigo, e está sendo, inclusive até fora do Brasil, eu tô tendo pessoas que estão me procurando. Então, esse é o momento mesmo, né? A gente está num momento muito lindo, mesmo da pandemia, tá abrindo um outro portal de muita transformação. Então, eu estou atendendo online sim, tá? Né, Mara, que nesse período de pandemia a gente aproveite também para acelerar os nossos processos, para ir atrás daquilo que está nos incomodando e procurarmos as terapias, né? Isso, não empurrar mais para baixo do tapete, não dizer assim, pois é, não achar desculpa, não se boicotar, né? Porque aí vem o ego querendo dizer, não, mas agora eu acho que é muito caro, não, dê prioridade para si. E não é nem para si, é para sua criança. E você vai ver como ela vai dar retorno imediato. A hora que ela se esvazia desse assunto inacabado, ela transforma o adulto. Eu vejo por mim, né? Tem a minha história aqui. E esse é o objetivo dessas lives, trazer ferramentas terapêuticas, mulheres maravilhosas com as suas bruxarias, a Mara é mais uma delas. E até teve uma pessoa que me disse essa semana, tu para com essas lives, porque tu tá trazendo muita coisa, a gente fica com vontade de fazer tudo. Eu digo, não, mas a gente tem que agradecer e juntar dinheiro para fazer aquilo que é importante. Compra uma bolsa a menos, compra um sapato a menos, uma roupinha a menos e vai procurar. E outra coisa, a gente está trazendo um monte de opções e você vai se identificar com uma. Isso é importante. Não é porque todo mundo está fazendo aquela que eu vou fazer. Você tem que saber, não, essa aí é boa para mim, você tem que refletir sobre isso. O que isso pode me acrescentar? Isso, porque aí a terapia está pronta. Então, às vezes vem cliente porque a minha amiga fez, mas ela não está pronta. Então não adianta. Né? Aí eu digo, porque eu sou bem justa, só você vai perder o seu dinheiro e eu vou perder o meu tempo. Então você não está pronta só porque a amiga fez. Você tem que vir porque você achou essencial para você se transformar, se despertar. E quanto mais a gente tiver esse despertamento, a vida se transforma. Né? E a gente olha com outros olhos. Então, que bom, Karina. Tu está trazendo todas essas pessoas. Então, Mara. Olha, acho que bom, né? Já acabou, né? Passou 2 minutinhos, né? Pra gente. Então, assim, eu quero agradecer, né, esse canal aqui que a Karina me convidou para mostrar o trabalho. E eu quero, assim, que quem ouviu se perceba aonde precisa se cuidar. Não dá mais para deixar para ontem. Tem que olha, o que na minha vida emperrou? Para que você busque. Você tem que ir atrás. Se muna de coragem e vá, porque vale a pena. Nós estamos num momento muito transformador e qualquer coisa que você fizer terapeuticamente vai potencializar muito nesse momento agora. E é isso que eu digo, né? E eu estou aqui quando quiser alguma dúvida, você, Karina, ou quem nos acompanhou, tiver dúvidas, tu pode me mandar ou dar o meu contato, eu posso esclarecer, tá? Fica registrado quando eu coloco a live, eu sempre coloco junto o contato da terapeuta, tá? São 26 segundos que a gente tem, eu aproveito para te agradecer muito e para dizer que eu estou muito feliz com essa oportunidade de te ajudar a mostrar teu trabalho para todo mundo aí. E eu que agradeço assim também, infinitamente. Foi maravilhoso e quando precisar pode me chamar. Tá certo. Beijo grande pra ti.